Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, estamos felizes em estar aqui mais uma noite cultuando com cada um dos irmãos e felizes também em poder estar ministrando nessa noite a palavra de Deus. É um privilégio falar com os irmãos. Eu peço para que os irmãos abram as vossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 25. Os irmãos que acharam, digam amém. Vamos ler do verso 1 até o verso de número 13. Diz assim a palavra de Deus: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que falte a nós que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. Permaneça com a sua Bíblia aberta. No último final de semana, nós tivemos ali na nossa igreja sede o nosso 31º Congresso de Jovens. Último final de semana que eu digo, a última sexta e último sábado. E para os irmãos que não estiveram ali, o tema que foi dado para essa festa foi Cristo sim virá e todo olho o verá. Esse foi o tema que foi dado. Tivemos ali cultos abençoados, tanto na sexta como no sábado. Deus falou poderosamente nas nossas vidas. E quando nós decidimos levantar esse tema para o trabalho do nosso setor, o Senhor ele colocou uma palavra no meu coração, uma palavra de despertamento para os nossos dias. Nós estamos vivendo dias que os rumores das guerras, eles voltam a rodear a nossa realidade, as situações elas voltam a acontecer novamente, talvez como no passado, e o Senhor ele tem colocado nos nossos corações um sentimento de despertamento para que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, em Mateus capítulo 25, nós vemos que existe uma continuação do sermão que Jesus ele começa em Mateus capítulo 24. E o Senhor ele começa a falar sobre as guerras, sobre as pragas. O Senhor ele começa a falar a respeito das coisas que iriam acontecer, das pessoas que iriam aparecer se dizendo o próprio Cristo, se dizendo ser enviados, ser profetas. Mas todas essas coisas, o Senhor ele nos advertiu, dizendo que isso seria apenas o início do momento das dores. E é interessante que nós vemos que ele fala que isso ainda não seria o fim. Não era o fim, era apenas o princípio das dores. É interessante também quando nós olhamos, ele fala que falsos cristos, pessoas se passando pelo próprio Jesus, eles viriam e muitas vezes eles poderiam enganar até os escolhidos. E o capítulo 25, o Senhor ele continua fazendo esse sermão, para que os irmãos entendam, o sermão profético do capítulo 24, capítulo 25, é um dos 5 sermões que são apresentados no livro de Mateus, que são apresentados no Evangelho de Mateus. E percebam que é o último sermão que Jesus ele faz antes de que toda a parte da crucificação ocorra com ele.
E Jesus ele continua falando no final do capítulo 24 sobre a vigilância, sobre como nós deveríamos estar nos últimos dias, aguardando a volta do Senhor Jesus. A partir do versículo 36 do capítulo 34, o Senhor ele começa a falar que nem o Filho sabe, nem o dia e nem a hora. E ele começa a dizer que assim como foram nos dias de Noé, que eles casavam, que eles se davam em casamento, que eles comiam, bebiam, festejavam, assim também seria nos dias da volta do Senhor. O que nós entendemos com isso? As pessoas no dias de Noé, elas estavam desapercebidas com aquilo que estava acontecendo naquela situação, naquela região. Percebam que quando nós vamos para Gênesis capítulo 6, nós vemos que o Senhor ele dá uma ordem para Noé e fala: olha, construa uma arca, eu vou trazer os animais, e você e sua família entrarão na arca e vocês serão salvos, porque vocês passarão por um dilúvio. E eu imagino Noé ali naquela situação, talvez até falando para os seus vizinhos, talvez falando para os seus colegas, seus parentes ali mais próximos, falando: olha, vai vir um dilúvio. O Senhor ele vai trazer a justiça, vai trazer o juízo para o nosso meio. Vamos nos consertar. E talvez como um louco Noé foi passado e muitos não deram atenção àquilo que Noé estava tentando dizer. E como foi no dia de Noé, o Senhor veio com o dilúvio, a água desceu e o povo morreu, restando apenas Noé e a sua família. E o Senhor ele continua falando que eles não perceberam, assim também seria nos dias da volta do Filho do Homem. E o Senhor faz uma advertência no verso de número 42 do capítulo 24. Ele fala que nós devemos vigiar, porque não é do nosso conhecimento quando o Senhor Jesus virá. É muito interessante quando nós vemos diversos pregadores por aí afora, pregadores midiáticos, falando que nós devemos nos importar com o hoje, que nós devemos nos preocupar com o agora, com viver, com construir, com dar seguimento à nossa vida aqui nessa terra. Mas mesmo que nós tenhamos sonhos, mesmo que nós tenhamos planos para essa terra, nós devemos andar em vigilância, porque nós não conhecemos o dia e nem a hora. Talvez para irmãos que estavam aqui há alguns meses atrás, o dia do Senhor já chegou e não estão mais entre nós. Eles já se encontraram com o Senhor nas alturas. Eles já tiveram um encontro com o Senhor quando eles desceram à sepultura. E um outro exemplo que o Senhor Jesus ele começa a dizer a respeito da vigilância, nós encontramos no verso de número 43 do capítulo 24, aonde Jesus ele fala que o pai de família, se ele soubesse a hora que viesse o ladrão, o pai de família ele se prepararia para que o ladrão não invadisse a sua casa e não roubasse os seus bens. Mas o pai de família ele não sabe o dia e nem a hora. E o Senhor ele traz mais um exemplo de como nós devemos estar. Assim como um pai de família que não sabe nem o dia, nem a hora quando Cristo virá, e ele tem que nem a hora que o ladrão virá, e ele tem que estar todo o período vigilante, assim também nós precisamos estar vigilantes, dia e noite, porque nós não sabemos quando o Senhor virá para nos buscar. E o Senhor Jesus ele dá sequência nesse mesmo assunto, dando ênfase naquilo que estava para acontecer. Percebam que o Senhor Jesus ele começa a falar sobre dois servos. Ele fala sobre o servo prudente e fiel e fala sobre o mau servo. E o que o Senhor Jesus ele fala? O servo prudente, o servo fiel, ele está ali cuidando dos afazeres da casa do seu senhor, porque aquele senhor ele foi fazer uma viagem e ele não sabia quando o seu senhor ele retornaria de viagem. Por isso ele manteve tudo em ordem. Ele manteve tudo aguardando a vinda do seu senhor. Tanto que quando aquele senhor ele chega, ele promove aquele servo para um lugar melhor, porque ele foi um servo fiel e vigilante. E quando o Senhor Jesus ele fala sobre o mau servo, que ele esperou o seu senhor viajar, e ele começou a espancar os seus conservos, ele começou a beber, ele começou a agredir, a ficar junto com os bêbados. Quando esse senhor ele retornou, de uma maneira inesperada, esse senhor ele pegou esse servo e colocou nas regiões exteriores. Ele destinou esse servo para os lugares dos hipócritas. Está na sua Bíblia, versículo 51. O lugar dos hipócritas, aonde há pranto e ranger de dentes. Então nós vemos aqui, meus irmãos, três
3 exemplos, desde o versículo 36 do capítulo 24 até o versículo 51, 3 exemplos de como nós devemos estar aguardando a volta do Senhor Jesus. Nós não sabemos o dia e nem a hora, por isso nós precisamos estar atentos, por isso nós precisamos estar vigilantes, porque no momento que a trombeta soar, assim como foi cantado pelos nossos adolescentes, no momento que ao estrugir da trombeta, nós possamos ouvir o nosso Senhor chamando nas nuvens, e nós possamos subir para junto do nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. E é interessante, meus irmãos, existe uma história que fala que existiam 3 aprendizes de demônio, 3 aprendizes, 3 diabos aprendizes. E esses diabos aprendizes, eles chegam até o seu Senhor e eles vão falar para o seu Senhor quais são as suas estratégias para poder ludibriar a humanidade. Esses 3 aprendizes, eles chegam para o chefe dos demônios e um deles fala, o primeiro deles fala: olha, eu irei para a terra e falarei para a humanidade o seguinte: não existe Deus, e eles não irão mais acreditar em Deus. Então aquele chefe dos demônios, ele retorna e fala: negativo, essa não é uma boa estratégia, porque eles sabem que existe um Deus. E hoje nós percebemos nos nossos dias que por mais que muitas pessoas venham dizer: olha, não existe Deus, olha, você tem que acreditar em A, em B, em C, nós sabemos que existe um Deus maior de todas as coisas, que governa todas as coisas. E esse primeiro demônio, ele é repreendido e ele é reprovado. O segundo aprendiz, ele chega para o seu Senhor e ele pega e fala: olha, eu irei para a terra e eu falarei à humanidade o seguinte: não há inferno, pode fazer o que vocês quiserem, porque não há inferno. E ele também é reprovado, ele também é repreendido pelo seu Senhor por dizer aquilo. É como se o Senhor estivesse falando para ele: olha, mas você é tão inocente. As pessoas da humanidade, elas sabem que existe um inferno, elas sabem que existe um lugar para aqueles que cometem pecado, para aqueles que são condenados. E este segundo aprendiz, ele também não passa no teste e é reprovado. Mas existe um terceiro aprendiz, que ele chega até o seu chefe, até o seu professor, e ele fala: olha, a minha estratégia para enganar a humanidade, a minha estratégia para poder trazer mais pessoas para cá, para o inferno, é dizer o seguinte: você não precisa ter pressa, você não precisa estar com pressa, Jesus não vai voltar agora, pode esperar, porque ele vai voltar daqui 10, 20, 30, talvez nós não estaremos nem aqui. E esse aprendiz, ele foi aprovado no seu teste para vir enganar a humanidade, para vir enganar a humanidade. E percebam, meus irmãos, aquilo que é pregado dos nossos púlpitos, aquilo que é falado nas nossas igrejas, em muitos lugares onde nós passamos, você tem que viver o agora, você tem que aproveitar, você tem que construir o seu patrimônio, você tem que construir as suas reservas. Jesus não vai voltar agora, não precisa ter pressa. Mas a mensagem do Evangelho é uma mensagem urgente. Talvez ao sair dessa porta você não tenha uma segunda oportunidade de aceitar a Jesus. Talvez ao passar daqui, aquele tempo que você falou: não, outro dia eu vou aceitar a Jesus, outro dia eu vou me reconciliar com Jesus. Talvez não dá tempo. Talvez ao subir aquela escada você tropece, bata a cabeça e entre em coma e acaba falecendo. Ou talvez aconteça um atropelamento, ou um infarto, ou um problema de saúde, porque nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Por isso nós precisamos estar alertas, por isso nós precisamos estar atentos para o quanto que o Senhor tem preparado para nós, para o tempo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Enquanto o mundo está falando: não precisa ter pressa, amanhã eu sirvo a Deus, amanhã eu vou buscar a Deus, o Senhor ele requer de nós hoje. O Senhor, ele requer compromisso de nós hoje, porque a trombeta pode tocar antes do final deste culto. E talvez nós nem terminaremos esse culto, mas estaremos juntos com o nosso Deus na glória. Nós não estamos aqui apenas para passar um tempo, nós não estamos aqui apenas por um momento, por algo aleatório, mas existe um propósito para estarmos aqui.
O nosso propósito é estarmos na presença do nosso Deus. O nosso propósito é estarmos vigilantes, aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus, que pode ser a qualquer momento. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Quantos irmãos começaram o ano conosco aqui e não conseguiram chegar até o mês de março, até o mês de fevereiro? Quantos irmãos iniciaram 2020 no início da pandemia, mas não conseguiram findar? Imaginem só, se esses irmãos eles estivessem fora da presença do Senhor. Imaginem só, se esses irmãos eles não estivessem buscando a presença do Senhor, será que eles teriam sido chamados por Deus? Nós precisamos, meus irmãos, despertar. Nós precisamos entender que a chamada para a vigilância, ela é agora, ela é urgente. E se nós temos amor pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos, pelos nossos pais, nós não devemos nos calar, mas nós devemos anunciar este evangelho a qual nós vivemos. Nós devemos anunciar esse evangelho, desse Jesus que salva, desse Jesus que cura, desse Jesus que liberta e que leva para morar no céu, meus irmãos. Nós não estamos aqui à toa, nós não estamos aqui por um breve momento, por algo aleatório. Foi falado pelo irmão Ricardo, se eu não me engano, há 2 domingos atrás, a respeito do rico e do Lázaro. E quando o irmão Ricardo ele falou e fizemos a leitura, percebam que aquele rico, ao morrer, ele vai para o Hades. E o Lázaro, o mendigo, quando ele morre, ele vai para o seio de Abraão. E o rico ele ficou ali, remoendo um arrependimento, porque ele não teve tempo de conhecer verdadeiramente o Senhor. Ele não estava vivo, ele não estava vigilante. E quando morreu não tinha mais tempo, não tinha mais o que fazer. Não tem mais o que fazer, meus irmãos. Muitas pessoas falam por aí, tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. E só não tem jeito para quem morre e não é salvo. Quem morre e não conheceu a salvação. Quem morre e não estava vigilante, guardando a preciosa salvação que o nosso Senhor nos deu. Glória a Deus. Quando nós olhamos para os acontecimentos que nos rodeiam, hoje falamos na escola dominical sobre a guerra que está acontecendo. Nós vemos, o pastor Anderson falou aqui também, a guerra que está acontecendo entre 2 nações. E nós vemos que grande parte dessas guerras, elas já estavam preditas, porque haveriam guerras. E é interessante, talvez os irmãos que tenham mais de 50 anos, mais de 60 anos, que já tenham passado por guerras anteriores, podem recordar que é sempre nos momentos onde está próximo de um ápice de uma guerra, de algo acontecer, é onde os nossos púlpitos eles voltam a falar da volta de Jesus. Mas há poder no sangue de Jesus, meus irmãos, para que nós não venhamos falar da volta de Jesus apenas quando tem guerras, mas que nós venhamos falar todos os dias, que a volta de Jesus ela venha a ser uma realidade para as nossas vidas, meus irmãos. Não é uma utopia, não é algo que nós estamos apenas pensando, talvez aconteça, não. A volta do Senhor Jesus, ela é certa, meus irmãos, porque se nós não acreditarmos nisso, nós estamos aqui apenas ocupando um banco, nós estamos aqui perdendo tempo. Se nós não acreditarmos que o Senhor Jesus vai voltar para nos buscar, nós estamos aqui perdendo o nosso tempo. Vamos embora, vamos sair daqui. Nós estamos aqui porque nós temos a esperança, a fiel esperança que o nosso Senhor Jesus, Ele voltará para buscar a sua igreja, e nós reinaremos com Ele, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Quando nós entramos no texto a qual foi lido, sobre a parábola das 10 virgens, e quando nós vamos buscar na história, não era apenas uma parábola, apenas algo que Jesus criou ali naquele momento, uma história, para poder contar para os seus discípulos, ou para aquela multidão que estava acompanhando o sermão, mas existia naquela região, naquela época, o costume de quando
houvesse um casamento, os noivos daquela comunidade, os noivos daquela região, eles tinham como se fosse um dia de príncipe e um dia de princesa. Toda aquela comunidade se encontrava com eles para ceiar, para festejar e para poder servi-los, pelo menos por uma semana. Eles tinham uma semana de festa. Percebam que quando nós vamos para o texto, aonde Jesus, ele vai para as bodas de Caná da Galileia, ele não estava ali apenas uma festa como é nos nossos casamentos, de um dia à noite, ou uma tarde, um almoço, mas era uma festa que acontecia por mais de um dia. E quando nós nos deparamos com essa situação, nós vemos que era uma festa grande, aonde talvez eles matavam ali cabritos, carneiros, bois, vacas, para festejar com toda aquela comunidade. E algo interessante que eu pesquisei para trazer essa mensagem para os irmãos, é que era o costume da época, para trazer uma pompa de importância para o evento, que quem definia o momento de chegar na festa era o noivo. A festa estava ocorrendo, mas quem definia o momento que iria chegar para participar da festa era o noivo. Diferente dos nossos casamentos e das nossas tradições de hoje, aonde toda a igreja chega, aonde os convidados chegam, o noivo fica aqui parado, esperando ali, a perna tremendo, e você não sabe se a noiva vai vir, se não vai vir, e atrasa meia hora, e atrasa 1 hora, 2 horas, e o pastor já fica, e aí, vamos começar, já está dando a hora, dependendo, o espaço já está alugado, já está correndo aquele dinheiro. Diferente das nossas festas de hoje, aonde o costume é aguardar a noiva, naquela época o costume era aguardar o noivo. Eles esperavam para que o noivo chegasse, para que a festa pudesse começar. Então existia um costume na época. O que Jesus falou aqui em Mateus capítulo 25 era apenas reflexo do costume que acontecia naquela época. E o que acontecia é que a noiva, ela ficava com virgens que acompanhavam essa noiva para entrar na festa. Essas virgens, elas participavam, elas festejavam junto com os demais cidadãos, junto com toda aquela comunidade. E quando nós olhamos para o texto e pensando na tradição, o noivo podia chegar a qualquer momento. Essas virgens, elas precisavam estar preparadas. Elas precisavam ter mantimento, elas precisavam ter as suas lamparinas, ter um reservatório de azeite, porque elas não sabiam se o noivo chegaria de dia ou se o noivo chegaria à noite. Então elas precisavam estar atentas para que no momento que o noivo chegasse, no momento que o emissário aparecesse gritando, aí vem o noivo, elas pudessem levantar, pudessem trajar as suas vestes de festa e acompanhar a entrada daquele noivo. E o texto ele nos fala, versículo de número 1, Jesus ele começa a fazer essa comparação do reino de Deus com essas 10 virgens. E aí ele fala que essas 10 virgens, elas tomaram as suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo. Ou seja, todas as virgens tinham lâmpadas. Todas as virgens tinham a sua lamparina para poder iluminar o seu caminho. O versículo de número 2 fala que 5 delas eram virgens prudentes e as outras 5 virgens eram virgens loucas. Versículo 2, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. E qual que era a diferença que fazia com que das prudentes, das loucas? As prudentes, elas levavam consigo mantimento para alguma eventualidade. O noivo poderia chegar à noite, o noivo poderia demorar 2 ou 3 noites para chegar. Nós precisamos de alimento, nós precisamos de cobertas para passar a noite fria e nós precisamos do nosso azeite para poder acender as nossas lamparinas. Então nós percebemos aqui que aquilo que diferencia as virgens prudentes das virgens loucas é o azeite que elas levavam consigo. O versículo 3 fala sobre isso. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo o seu azeite. Elas não levaram uma reserva. Talvez elas tinham
a reserva só daquele momento. E talvez a gente pode parafrasear ou contextualizar com os nossos dias. Imagine só que o seu celular está com 50% de bateria, você vai precisar fazer uma viagem e você não sabe se você vai conseguir terminar essa viagem com bateria. Só que no destino que você vai chegar, você precisa entrar em contato com alguém para te buscarem na rodoviária ou na estação de trem. Aqueles que são prudentes, ou ele vai levar um carregador portátil, ou ele vai carregar o celular antes de sair para pegar o trenzão, ou ele vai deixar o celular em modo avião para que essa bateria não acabe. Aqueles que são talvez inconsequentes, ele fala, olha, 50%, dá para ir. Ele vai assistindo o vídeo, ele vai conversando com todo mundo, ele vai vendo pregação, ele vai ouvindo louvor no seu celular, e quando ele chega no destino, a sua bateria já não está mais carregada. E agora? Eu não conheço ninguém, eu não sei como chegar no meu destino final, eu desembarquei agora do trem, como eu vou fazer para poder chegar no meu destino final? Muitas das vezes acontece com a gente, sair de casa, a bateria aguenta, e não aguentar. E talvez essas virgens, elas pensaram assim, nós iremos sair, mas eu creio que o noivo não vai demorar. O azeite que está aqui já basta. O azeite que nós temos até o momento já basta para poder levar, a poder aguardar a vinda do noivo. E por isso elas foram consideradas virgens loucas, ou em outras traduções, as virgens insensatas. Versículo de número 5, versículo de número 4 fala, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas, ou seja, além do azeite que tinha no conteúdo da lâmpada, para deixar a iluminação, elas tinham uma vasilha com mais azeite, para que quando acabasse o azeite da lamparina, elas tivessem uma reserva, para poder levar o azeite, para poder carregar a sua lamparina. Por isso elas foram consideradas prudentes. Versículo 5 fala, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Percebam que não foram só as loucas que adormeceram, mas as prudentes também adormeceram. Na nossa caminhada cristã, teremos momentos aonde talvez nós passaremos ali por situações que nós adormeceremos, que nós ali vamos ficar aí tosquenejando. O que seria isso? Sabe quando a gente está lendo, é engraçado que você começar a ler a Bíblia dá sono. Quem já passou por isso aqui? Começar a ler a Bíblia, você começa a pescar assim, você começa a tosquenejar. Você dá aquele bocejo, por favor, não boceja. Dá aquele bocejo e seu olho já começa a ficar pesado. É tiro e queda. E a gente adormece. Quantas vezes na nossa caminhada cristã passamos por altos e baixos? Hoje na escola dominical, quem esteve aqui presente, o irmão Ricardo, ele mostrou algum gráfico aonde o nível de espiritualidade ali, ele tem oscilações. E quantas das vezes também nas nossas vidas passamos por momentos difíceis, por desertos, aonde a nossa espiritualidade, ela parece que, meu Deus, como eu vou conseguir atravessar esse deserto? Só Deus para nos dar força. E muitas das vezes nós adormecemos. E o verso de número 6, ele fala que veio um emissário, veio um anunciante, ele falou, olha, aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. E esse emissário, ele vem enviado pelo próprio esposo, porque o esposo falou, agora eu vou. E como eu vou, eu preciso que os meus convidados estejam preparados para me receber, para que a gente possa fazer a nossa festa juntos. Então, versículo 7, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram a prudentes, dai-nos do nosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Talvez passou o primeiro dia, vamos esperar a noite, acende a lamparina. Amanheceu, apaga a lamparina. Segundo dia, vamos esperar, acende a lamparina. Amanheceu, apaga a lamparina. E aquele azeite só diminuindo, até o momento aonde elas já não tinham mais azeite. Falou, ou ele vem hoje de dia, ou para a gente já não vai dar mais, porque a gente já não tem mais o azeite. Eu fico imaginando, talvez nem as loucas tenham pensado nisso. Talvez as prudentes, observando a lamparina das loucas, falando assim, olha, se elas continuarem desse jeito, essa noite, se o esposo vir, elas vão ficar sem azeite. Porque elas já são loucas. Então elas não tinham essa noção. E talvez
elas estavam assim, não, vai demorar mais tempo, não vai vir essa noite não. Na próxima noite, não, você acha, ele vai vir de noite, ele vai vir de dia. E talvez elas falem, não se preocupa, ele vai vir de dia, a gente vai conseguir buscar o nosso azeite e a gente vai conseguir encher as nossas lamparinas novamente. E aqui nós deparamos com um elemento importante nessa história. Nós nos deparamos com o azeite. E para que serve o azeite? Qual que era o significado do azeite que nós encontramos na palavra de Deus? Quando nós vamos para o livro de Levítico, nós vemos que o azeite ele tinha a função de combustível para acender as lâmpadas. Está em Levítico 24, versículo 2. Nós vemos que o azeite ele servia para acender as lâmpadas. Quando nós vamos para 1 Samuel 16, nós vemos que o azeite ele servia para poder ungir as pessoas. Samuel ele coloca azeite em um chifre e ele vai ungir Davi. 1 Samuel 16, nós vemos isso. E nós vemos também que o azeite ele simboliza a presença de Deus. Quando nós temos azeite nas nossas vidas, nós temos a presença de Deus. Tanto é que os apóstolos eles falam, não extingais o Espírito. Não extingue a presença de Deus das nossas vidas. Percebam que as virgens prudentes, elas tinham uma reserva de azeite. Elas tinham as suas reservas para poder seguir a sua viagem, para poder aguardar a vinda do noivo. Mas as prudentes não. E o mais interessante disso é que as loucas, elas chegam e falam, olha, dai do vosso azeite para nós, para que todas nós fiquemos com as nossas lamparinas acesas. Vamos dividir. Ei, vamos dividir esse azeite entre eu e você e vai ficar tudo certo, vai dar tudo certo. E as prudentes falam, não, a gente não pode dividir o nosso azeite, porque se a gente dividir o nosso azeite, vai faltar para a gente e vai faltar para vocês. E o que elas foram fazer? O que as prudentes elas aconselharam as loucas? Vão e comprem azeite com quem vende azeite. E elas foram comprar o azeite. E nesse meio tempo, enquanto elas foram comprar o azeite, o noivo chegou. O noivo chegou e ele encontrou apenas as 5 prudentes, que haviam azeite nas suas botijas. E o que nós entendemos com esse texto, meus irmãos? Aquelas prudentes, elas tinham a presença de Deus com elas. Elas tinham uma reserva da presença de Deus na vida delas. Por que as loucas elas demoraram para voltar? Por que elas demoraram para comprar o azeite? Porque não é algo instantâneo. Talvez uma sociedade onde tudo que você precisa você chama lá no Google, Alexa, Siri e tudo mais e aparece para você o resultado. Quanto que é não sei mais o que, vezes tanto. Você coloca lá e já sai. A presença de Deus não é algo instantâneo. Necessita de nós renúncia, necessita de nós momentos de oração, momentos de comunhão com o nosso Deus. Somente assim nós conseguimos ter a presença de Deus nas nossas vidas. Somente assim nós conseguimos aumentar as nossas reservas de azeite. Aquelas que estavam com azeite, elas conseguiram iluminar as suas lamparinas, e elas conseguiram enxergar o esposo, elas conseguiram estar preparadas, porque elas tinham reserva de azeite, porque elas tinham comunhão. Não tem como dividir relacionamento com Deus com outra pessoa. O relacionamento com Deus é você e Deus, não é você, o João e Deus, é você e Deus. Quando Jesus ele fala, entra no seu quarto, fecha a porta e fale com seu pai em secreto, porque ele te ouvirá no secreto. É muito lindo quando nós viemos para a igreja, quando nós oramos, quando nós estamos aqui e vemos a igreja inteira orando, buscando, é muito lindo. Os fariseus faziam isso. Olha, Senhor, eu dei o dízimo do coentro, da hortelã, eu busco a Ti de manhã, de tarde, à noite. É muito lindo. Mas não é só aqui, meus irmãos. Hoje o pastor Rogério ele falou algo no ensaio dos jovens, muito interessante. Igreja
não é só aqui, não é só nessas 2 horas de culto. Igreja é antes, é durante e é depois. É quando você está na sua casa, é quando você está no seu trabalho, é lá na faculdade, é na escola, é com a sua família que você visita no final do ano. Você é a igreja e você precisa ter a reserva de azeite, você precisa buscar a presença de Deus. Meus irmãos, não é tempo de deixar as nossas botijas vazias, não é tempo de abrir mão e não comprar o azeite, porque como nós falamos, a vinda do Senhor pode ser a qualquer momento, o noivo pode chegar a qualquer momento, e se as nossas lamparinas estiverem apagadas, nós não conseguiremos entrar, mas se nós estivermos com azeite, o Senhor virá e nós estaremos preparados para entrar com Ele no seu gozo, para entrar com Ele no seu reino. Glória a Deus, aleluia. O azeite, para quem não sabe, ele é produzido da azeitona, que fica um tempo ali curtindo, um tempo ali dissecando. Depois essa azeitona que está dissecando por um tempo, ela é moída, ela é amassada, até aquele azeite ficar em uma determinada condição líquida. E o mais interessante, eu não sei se os irmãos acompanharam, parece que algumas marcas de azeite, elas perderam a certificação porque elas não estavam fazendo azeite puro. Talvez por um processo ali meio rápido, elas estavam colocando qualquer coisa, mistura com um pouco de óleo vegetal, mistura com alguma outra coisa e manda para frente para poder vender. Porque eles não estavam fazendo azeite puro. Por que não fazia o azeite puro? Talvez porque não queria esperar o tempo da maturação, o tempo da filtragem, o tempo para que aquele azeite fosse um azeite propício para o nosso consumo, ou o tempo para aquele azeite ser um azeite propício para acender a lamparina. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Nós precisamos esperar o tempo certo, orando, buscando, vigiando, jejuando, nos consagrando ao nosso Deus. Encher as nossas lamparinas de azeite não é em apenas um momento, mas precisa de uma constância. Precisa de uma constância. Paulo ele fala aos Coríntios, sede firmes e constantes. Nós precisamos ser constantes, meus irmãos. Por mais que muitas das vezes passamos por desertos, por mais que muitas das vezes passamos por momentos difíceis, mas nós precisamos ser constantes na presença de Deus. O Senhor Jesus ele fala, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu compará-lo-ei com o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E veio o vendaval, e veio a tormenta, e veio as chuvas fortes, mas ela não cedeu. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, será comparado ao homem que construiu a casa na areia. E veio o vendaval, e veio as chuvas fortes, veio as tormentas, e aquela casa cedeu. A tempestade pode vir na sua vida. A chuva forte pode vir na sua vida, mas se a sua casa está na rocha, você não será abalado. Se a sua casa está em Cristo, você não será abalado. Porque existe um socorro bem presente, assim como foi falado pela irmã, bem presente no nosso momento de angústia, no nosso momento de sofrimento. Não quer dizer que nós sermos constantes, nós não vamos sofrer as situações dessa vida, as adversidades, os desânimos, as coisas que nos jogam para baixo, as coisas que nos fazem desanimar. Mas a diferença é que quando nós somos constantes e quando nós temos as nossas lamparinas cheias, pode passar dia, pode passar noite, pode vir tempestade, mas nós estaremos ali, firmes, aguardando a volta do nosso Senhor, sabendo que o nosso Senhor ele vai se levantar em nosso favor, e Ele vai vir para nos buscar, meus irmãos. Essa não é uma mensagem para amanhã, essa não é uma mensagem para daqui 1 ano, para daqui 10 anos, essa é uma mensagem para hoje, essa é uma mensagem para agora. O Senhor Jesus ele pode voltar no final deste culto, ou na minha próxima palavra o Senhor Jesus ele pode voltar, e nós não estaremos mais aqui. Nós precisamos estar vigilantes, nós precisamos estar atentos, porque quando for anunciado, aí vem o esposo, aí vem o noivo, aí não tem mais tempo. Aí esquece. Quem tem a sua lamparina de azeite, quem tem a sua reserva de azeite, vai. Quem não tem, fica. Quem não tem, fica. E Deus tenha misericórdia das nossas vidas.
Porque o que será deste mundo quando nós formos arrebatados? O que será dessa terra de sofrimento, de angústia, de perseguição, por aqueles que ficarão aqui, passando por tribulações, passando por tormentas? O que será que vai ficar para aqueles que ficarão? Eu não quero nem pensar, porque eu quero subir, meus irmãos. Nós não queremos ficar aqui. Muito é cantado sobre o céu, muito é falado sobre o céu, mas nós devemos desejar o céu, meus irmãos. Nós devemos desejar estar com o nosso Deus. Mesmo que as coisas deste mundo, assim como diz o louvor 36 da nossa harpa cristã, passarinhos e belas flores, eles tentam nos encantar. Mesmo que as coisas aqui deste mundo brilhem aos nossos olhos, não vamos nos dobrar, não vamos deixar de vigiar, porque o Senhor breve vem para nos buscar, meus irmãos. Nessa noite, é noite de enchermos as nossas reservas, é noite de enchermos as nossas lamparinas de azeite, é noite de estarmos vigilantes, porque em breve o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. Essa não é uma mensagem para deixar você com medo, mas é uma mensagem para deixar você alegre, falando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque aquele que tem certeza da salvação, ele não tem medo da volta de Jesus, porque ele sabe que quando Jesus voltar, ele vai subir. Nós iremos subir, meus irmãos. Aquele que tem certeza da salvação, ele não precisa temer a essas coisas. Nessa noite, que você possa nessa noite encher as suas lamparinas, possa ter um despertamento para a nossa igreja, e que nós possamos entender que o Senhor Jesus, Ele quer encher as nossas vidas. O Senhor Jesus, Ele quer trabalhar nas nossas vidas, Ele quer nos despertar para que nós estejamos firmados e que nós estejamos aguardando a volta do Senhor. Aleluia. E eu quero nesse momento, nós já estamos indo para o nosso encerramento. Eu quero nesse momento, meus irmãos, convidar aqui na frente, talvez você que entrou aqui nessa noite, que ainda não serve a esse Deus, talvez você que entrou aqui neste lugar e por algum tempo lá atrás, no passado, já serviu a Deus, já foi de uma denominação evangélica, mas está parado no caminho, parou a sua caminhada cristã. Essa é uma noite de reconciliação. Essa é uma noite onde o Senhor, Ele quer tratar com aqueles que estão dispostos a renunciar a este mundo. Essa é uma noite de transformação para as nossas vidas. Talvez você entrou aqui nessa noite e fala: o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? E o Senhor, Ele te convida para se reconciliar com Ele. O Senhor, Ele te convida para você render a sua vida aos pés do Senhor. Não é aos pés do pastor, não é ao ministério do Belém, mas é aos pés do Senhor. Quando nós nos rendemos e entregamos as nossas vidas ao Senhor, o Senhor, Ele cuida de tudo. O Senhor, Ele muda a situação. Isso não é, meus irmãos, apenas da boca para fora, isso não é apenas para fazer um protocolo, mas o Senhor, Ele muda. Ele muda, Ele tira tudo aquilo que nos afasta dEle. Esse ano vai completar 7 anos que eu voltei para Jesus, aqui nessa igreja. E o Senhor, Ele fez uma transformação na minha vida. O Senhor, Ele transforma as nossas vidas. E como eu disse, Ele tira tudo aquilo que nos afasta dEle. Uma semana depois que eu aceitei Jesus, eu capotei meu carro. Mas o Senhor, Ele me deixou ileso de todos os danos. E aquele carro já foi embora, já não servia mais. Mas o Senhor Jesus, Ele continuou cuidando da minha vida. Passei por momentos difíceis, por altos e baixos, por momentos de fraqueza, de desânimo, mas eu estava firmado na palavra do Senhor. Por mais que seja a situação, assim como falamos na quarta-feira, aqueles que confiam no Senhor, eles não se abalam, mas permanecem para sempre. E nesses 7 anos, a minha confiança ela foi posta no Senhor. E eu não me abalei, mesmo que as situações fossem difíceis, mesmo que houvesse crises de desemprego, mesmo que houvessem pandemias, mesmo que houvessem situações adversas entre família, entre amigos, eu não me abalei, porque a minha confiança era no Senhor. Nessa noite, se você entrou aqui e você ainda não serve a esse Deus, existe um convite para você, a porta está aberta, e se o Espírito Santo Ele falou no seu coração, faça um sinal com a sua mão, vem aqui na frente, nós iremos orar
por você, nós iremos orar para que o Espírito Santo, que começou essa obra, possa concluir e possa concretizar essa obra na sua vida. Se não tem, eu encerro esse convite e reforço para os irmãos. Nós precisamos nos despertar, meus irmãos. Nós precisamos nos despertar para estarmos vigilantes, porque a vinda do nosso Deus é iminente. A qualquer momento Ele pode voltar. Que nós possamos encher as nossas lamparinas, que nós possamos encher as nossas vasilhas com azeite, mas não qualquer azeite barato por aí não, com azeite puro, que nós só encontramos na presença de Deus. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, que Deus abençoe a amada igreja.